Olá, graça e paz. Agora sim, eu tive que parar porque eu esqueci o microfone aqui, então vocês não iam me ouvir. Mas estamos mais uma vez aqui pela página da Missão Atenas, continuando aqui o nosso estudo a respeito de islamismo. Então eu vou devagarinho aqui, enquanto as pessoas vão entrando aqui na página, já tem alguém? Vão aí se identificando para mandar abraço, né? Já tem alguém olhando aí. Mas eu quero continuar o nosso estudo sobre islamismo. Para quem for assistir a primeira vez, minha esposa, minha querida e amada esposa Lídia, um beijão para você, minha querida, ela está aí. E para quem está assistindo a primeira vez, esse já é o nosso terceira aula sobre islamismo. E a intenção dessa live aqui, compartilhar um pouquinho sobre islamismo, ela vem de um amigo meu, que está em missões em um país islâmico, e ele gostaria de saber um pouquinho mais. Então eu estou aí desenvolvendo uma série de vídeos falando um pouquinho de islamismo. Não é nenhum estudo aprofundado, mas é uma maneira das pessoas começarem a conhecer o islamismo, e eu acho que para nós isso é urgente, né? Para nós isso é urgente. Tá entrando a Milinha aqui, um abraço, Milinha. Tá mandando uma paz aqui, paz para você também. Então nós vamos continuar falando sobre o islamismo. No primeiro dia, na primeira aula, eu falei um pouquinho, dei uma visão geral, né, do islamismo. E de como ele entra no Brasil, como ele está começando a trabalhar no Brasil, e que é o alvo dele, né, pegar o mundo inteiro. Na nossa segunda aula, nós começamos com a origem do islamismo, e hoje eu me propus começar a falar de um tema. Não dá para falar tudo de uma vez, mas nós somos muito curiosos, então nós temos muita curiosidade para saber a respeito do Alcorão, ou também outra tradução como é Corão, né? Tá aqui ele, ó, vou apresentar para vocês aqui. Esse aqui é o Corão Sagrado. Hoje você tem diversas edições já em português, tá? Isso mostra a penetração. Quando você vai na Bienal do Livro, você vai não só encontrar eles distribuindo o Corão, dando o Corão, como também Jesus, um profeta do Islã. Em algum momento a gente vai falar um pouquinho desse livro, tá? Marconi, meu filho, entrou aí. Abração, Marconi. Então nós vamos começar a falar um pouquinho do Alcorão. Luiz Carlos também entrou, abraço, Luiz, Deus abençoe aí. Vamos começar a falar um pouquinho do Alcorão, o que ele significa. Diego Souza, abraço, Diego. Obrigado aí, tá conosco aí participando. Deus abençoe vocês. Quem mais estiver aí pode se identificar, pode fazer pergunta. Da outra vez o meu amigo Diogo, inclusive, mandou perguntas, é muito interessante. Aí dentro da possibilidade nós vamos respondendo essas perguntas, tá? O que eu quero aqui? A gente pensar um pouquinho, você conhecer esse livro, que, digamos, é uma maneira de dizer, é a Bíblia do islamismo, tá? Então aqui o Alcorão, a Bíblia do islamismo. Já vou falar uma coisa aqui, que quando você vê um livro desse, e principalmente quem gosta de estudar, a primeira coisa que ele quer saber o que esse livro diz. Eu posso ler esse livro? Ana Mara Barreiro está aí também. Abraço, Ana. Deus abençoe você. Ana Mara Barreiro está aí. Célia Regina Gutierrez também está. Deus abençoe você, tá? Deus abençoe vocês também. Alguém uma vez fez a seguinte pergunta assim para mim: pastor, eu estou aqui com o livro de Enoque. Você acha que eu devo ler? O livro de Enoque é um livro que nós denominamos apócrifo, e esse livro ele foi escrito ali mais ou menos no primeiro século antes de Cristo, e é um livro que tem algumas coisas interessantes. Mas ele me perguntou: pastor, você acha que eu devo ler? E eu falei assim: você já leu a Bíblia toda? E ele falou: ainda não. Então para que você vai perder tempo com esse livro? Para nós cristãos, o maior interesse é ler a Bíblia. O Alcorão não é a palavra de Deus para nós. O Alcorão não vai nos edificar em nada, muito pelo contrário. Ele é um livro carregado de mensagens anticristãs, de uma distorção completa. Então não vale a pena, né? Vou até dizer,
que há pouco tempo nós fizemos vigílias, e as vigílias foram focadas em grupos religiosos. Essa é a proposta da Missão Atenas. Então os jovens ali trabalharam muito isso. E eu lembro que eles levaram um muçulmano para dar o testemunho dele, e ele no final pegou uma Bíblia e um Alcorão, e ele apontou para a Bíblia e falou: aqui está a vida. Ele apontou para o Alcorão e falou: aqui está a morte. Então era alguém que havia nascido no meio do sistema islâmico, e ele sabia que ali estava a morte e não a vida. Então eu olho assim e falo para você: não perca seu tempo, a não ser que você tenha um chamado, a não ser que você tenha um propósito, aí até vale a pena. Nós vamos ao longo aqui desses estudos, dessas lives aqui, nós vamos citar passagens do Alcorão que vão ser muito úteis. Tem ainda muita coisa para nós falarmos. Mas começando aqui, o que significa Alcorão? O Corão significa recitação. Por quê? Porque ele eram palavras que eram dadas a Maomé, revelação dada a Maomé, que deveriam ser recitadas. Aqui já começa uma primeira coisa. Às vezes as pessoas falam assim: mas os muçulmanos eles têm o Alcorão de cor. Mas é tão diferente a relação do crente com a Bíblia e a relação do muçulmano com o Alcorão, porque enquanto para nós a Bíblia, ela é Deus falando, a Bíblia ela é a palavra do Deus vivo, né? Presbítero Mário de Oliveira, abraça aí, presbítero Mário. Ao mesmo tempo assim que você tem na Bíblia aquela palavra bonita, aquela coisa para você meditar, refletir, não é isso que você tem no Alcorão. O Alcorão é para recitar. Eles falam aquilo de cor, mas eles não sabem nem o que estão falando. Sabe quando a gente falava do catolicismo, ou quem foi católico sabe, que você fazia aquelas rezas, decore salteado, fazer com a minha mãe, você não sabe o que você está falando, você fica repetindo, é o Alcorão. Então não é aquela coisa que você medita, que aquilo te faz pensar sobre as coisas de Deus, te faz refletir em Deus. Na verdade é uma série de palavras que você vai falando. Então essa é a recitação que é o Alcorão. Ele tem mais ou menos o tamanho do Novo Testamento. Então esse é o tamanho do Alcorão, o tamanho do Novo Testamento. Ele é dividido em o que a gente chama de suras ou suratas. Então as suras ou suratas equivale aos nossos capítulos. Então assim, não é igual ao Novo Testamento, que você tem ali 27 livros e que esses 27 livros são divididos em capítulos. Não, ele é todinho dividido nas suratas, que são 114 suratas, ou suras, tá? Então seriam mais ou menos capítulos, que esses capítulos são ali divididos em versículos. E aí cada capítulo ele tem um nome. Então cada capítulo tem o seu nome ali. Nós vamos ao longo do tempo vendo alguns nomes desses capítulos do Alcorão. Então é um livro que vai ser ali recitado, mais do que lido, né? Recitado mais do que lido, mais do que meditado. Mas o que é interessante, até porque eu vou apresentar um livro futuramente que tem um significado muito grande na minha história, né? Na história da minha família, e que ele tem muito a ver com as convergências entre o Alcorão e a Bíblia. Então eu queria falar algumas convergências. Primeiro, que o Alcorão ele reconhece a autoridade da Bíblia. Até lembra que eu falei foi na primeira aula, se eu não me engano, que o Alcorão ele roubou os absolutos do cristianismo. Ou seja, se o cristianismo diz a Bíblia é o único livro inspirado por Deus, os muçulmanos falaram, disseram não, o Alcorão que é esse único livro inspirado por Deus. Só que esse livro, o Alcorão, ele reconhece a autoridade da Bíblia. Ele reconhece a Torá, que era os livros de Moisés, ele reconhece o Injil, que seria o Evangelho de Jesus Cristo. Então ele reconhece esses livros como livros inspirados, esses livros como livros sagrados. Agora, existe um porém nessa questão. Embora reconheça, ele fala que esses livros eles foram deturpados, que a Bíblia foi distorcida. É a mesma coisa, em alguma das aulas aqui eu vou fazer uma comparação que eu achei muito interessante. Uma comparação entre o mormonismo e o islamismo é muito parecido, gente. Porque assim, o mormonismo, eu também tenho outro livro, né? Ele fala que a Bíblia é a palavra de Deus,
E ele também, ó, minha esposa mandou um coraçãozinho para mim. O Wagner Ferreira entrou aqui, um abração, Wagner. Minha esposa, ela tem a história da mãe dela, que vocês vão ver que é uma história muito bonita. Em algum momento eu vou estar contando aqui a história dela, né? Vou estar falando a história dela. Mas voltando aqui, o mormonismo, ele reconhece a Bíblia como palavra de Deus, ele não nega, mas aí quando você mostra a contradição entre a Bíblia e o livro Mórmon, ele fala assim, não, mas essa Bíblia aí foi distorcida. É o argumento que eles usam. E os muçulmanos vão pelo mesmo caminho. Eles vão lá, eles dizem que a Bíblia ela foi distorcida e por isso não dá para confiar na mensagem dela. Ela foi inspirada por Deus? Foi. Torá foi, o Evangelho foi, mas foram distorcidos. Então você percebe por aí, nesse momento você percebe essa similaridade, né? Não adianta você dizer que você acredita num livro e depois você mesmo nega. Tô vendo aqui, Jéssica Sena, um abração, Jéssica, Deus abençoe você. Elizabeth Walter, obrigado aí pela audiência, Elizabeth, um abraço também para você. Elizabeth é lá de Santiago, da comunidade de Santiago, uma igreja que a gente ama muito. Deus abençoe vocês. Mais coisas, algumas coisas, só para você entender, eu falei aqui, desde a primeira aula, que o islamismo ele roubou tanta coisa do judaísmo e do cristianismo que ele, é óbvio, qualquer pessoa que leia vai ver isso. Roubou e distorceu. Né? Roubou e distorceu. O Alcorão vai falar da queda do homem, o Alcorão vai falar de Jesus, vai falar de Maria, vai falar dos discípulos de Jesus, vai falar dos profetas, vai falar dos patriarcas. Então você lê ali e você começa a ver muita coisa, parecida. Wagner escreveu aqui, abraço para você, pastor, para você também. E estou vendo o Michel Meyer, Michel ali de Avaré, não sei se é ele, né? Acho que é assim. Um abraço para você aí também, Michel. Então você vai ver no Alcorão muita coisa semelhante à Bíblia. Um certo contexto assim, bem parecido. Abraão, então, nem se fala, porque se para nós a figura de Abraão ela é importante, para o islamismo também importante ou mais. Ana Mara Barreto escreveu aqui, boa noite, pastor, estou assistindo, muito esclarecedor, Deus o abençoe. Em Santiago, Rio Grande do Sul. Um abraço aí, Ana Mara. Então, assim, você vai ter essa convergência muito forte. Anjos, o Alcorão vai falar de anjos. Ressurreição, vai falar de ressurreição. Inclusive, deixa eu ver aqui só um instantinho. Uma das camisetas que a gente tem para evangelismo, para a gente já evangelizar, é essa aqui, ó. O que está escrito aqui? Ela é uma mensagem de João 11:25, que diz o quê? Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por que nós escolhemos essa passagem? Porque eles acreditam na ressurreição. Aqui Michel falou, paz do Senhor, pastor Ignaldo, grande abraço para você também. Então, a nossa intenção é mandar mensagens que eles entendem. Então, falar de ressurreição eles entendem, falar de juízo final eles entendem, falar de inferno eles entendem. Então, você vai encontrar muitas dessas convergências entre o Alcorão e a Bíblia. Então, não vai ser poucas. Agora, isso não quer dizer que o Alcorão de alguma maneira, possa substituir a Bíblia. O Daniel Martins Mendes também entrou aqui. Daniel, um abraço para você. Daniel é um amigo muito querido lá de Goiânia. Um abraço também para você, Daniel. Que Deus abençoe sua vida. Assim, o Alcorão, ele se coloca como? Ele se coloca como o selo dos profetas. Digamos assim que houve toda a revelação, foi uma coisa muito sutil que ele trabalhou. Então ele não foi direto anulando as escrituras. Ele falou assim que não, as escrituras são verdadeiras, o que está lá foi revelado por Alá, mas o Alcorão, ele é o selo dos profetas, selo dos livros, né? Assim como Maomé era o selo dos profetas, o Alcorão seria o selo dos livros sagrados. Então Deus teve muitas revelações, muitos profetas, mas agora, através do Alcorão, ele fechou o assunto, né? Quando você olha o livro do Apocalipse, ele fala de não acrescentar nada. E aí é onde você tem qualquer revelação posterior, ela vai ser sempre suspeita. E o que acontece justamente no islamismo é isso aí.
ele vai se colocar como a última revelação. Agora, o grande problema do Alcorão é que ele se diz aquele que está confirmando as escrituras. Tem uma história, vou contar uma história aqui que é muito interessante, que é sobre a Biblioteca de Alexandria. Alexandria é uma cidade do Egito, e lá havia uma famosa biblioteca que, segundo alguns, tinham todos os livros da época, tinha a sua tradução ali. E quando eles saem conquistando, eles saem ali para conquistar a Arábia, e eles saem destruindo tudo, destruindo tudo, e quando chega, isso aqui é uma anedota histórica, né? Quando eles chegam diante da Biblioteca de Alexandria, o general muçulmano teria perguntado assim para o superior dele: que eu faço? Ele viu aquela coisa grandiosa, com tantas informações, com tantos livros, e destruir aquilo não lhe pareceu muito correto. Então ele pergunta assim: que eu faço com essa biblioteca aqui? Tem todos os livros do mundo, tem aqui. Aí teria sido a resposta para ele, foi assim: bom, se o que esses livros dizem concorda com o Alcorão, então isso aí é supérfluo, pode queimar. Já o que está aí, se concorda com o Alcorão, pode queimar. Agora, se tiver coisas nesse livro que contradizem o que o Alcorão diz, então é heresia, pode queimar também. Então, era supérfluo, a heresia, podia queimar. E aí, destruir a biblioteca de Alexandria. O que eu quero dizer com isso? Que, de fato, o pensamento do Alcorão pronto, a revelação final já veio, você não precisa ter as revelações anteriores, porque o que você precisava já tem aqui. Então, ele se coloca como selo de tudo. Agora, qual que é o problema? O problema é quando aquilo que o Alcorão diz, ele vai contra aquilo que a Bíblia diz. Eu separei aqui alguns erros históricos muito interessantes que a gente vê do Alcorão para a Bíblia. Então vamos lembrar que a Bíblia, ela sim é um livro fidedigno, ela sim, em tudo que ela fala, seja história, seja geografia, seja biologia, ela vai falar o que é fato, né? Essa é a Bíblia. Mas, por exemplo, o Alcorão, ele fala que a Arca de Noé ancorou no Monte Jude, e não no Monte Ararat, como a Bíblia fala. Ela fala que o pai de Abraão chamava-se Azar, sendo que a Bíblia fala que o pai de Abraão chamava-se Terá. Tem mais alguém aqui que entrou? Thaís Moura, um abração, Thaís, Deus abençoe você. Outra coisa, tem umas engraçadas aqui, esse terceiro ponto aqui é muito forte. Fala que quem foi levado lá no Monte Moriá para ser oferecido como sacrifício a Deus não foi Isaac, foi Ismael. Tanto que eles têm uma festa no Ramadã que eles eles fazem o sacrifício de um cordeiro, lembrando lá no monte, quando Deus provê, ao invés de matar Isaac, Deus provê um outro animal que ficou preso lá no arbusto, e esse animal é sacrificado. Então, nessa festa islâmica, eles sacrificam esse animal, dizendo que ele foi o animal que foi sacrificado no lugar de Ismael. Lembra aquilo que eu falo assim, que eles se apossaram dos absolutos da Bíblia. Então, inclusive, eles pegaram isso, né? Eles pegaram aquilo que se referia a Isaac, eles foram lá e pegaram como se fosse para Ismael. A gente tem mais coisas para falar nisso, inclusive esse meu amigo missionário pediu, eu falei que em outro programa a gente vai falar um pouquinho dessa questão de Isaac e Ismael, aí, da genealogia. A Thaís está me mandando um abraço aqui, um abraço para você também, Thaís, Deus te abençoe também. Mas essa coisa é muito forte. Para dar uma visão aqui, a gente às vezes tem que olhar algumas coisas na Bíblia com olhar crítico. O que eu quero dizer com isso? Realmente, se a gente pensar o que o Abraão fez, não foi um negócio muito bom. Mandar o menino embora e a mãe dele para o deserto, daquele jeito, com certeza criou nele alguns sentimentos muito ruins, né? Lyndon Johnson está entrando aqui, um abração para você, Lyndon, Deus abençoe, Deus abençoe. Realmente não foi uma coisa muito boa. Então você percebe no islamismo que é como se fosse uma tentativa de
dizer assim, não, o plano não foi através de Isaac, o plano foi através de Ismael. Então, na visão dele, Ismael é que vai lá né, no monte lá. Outra coisa que ele fala, que quem tomou Moisés e cuidou de Moisés, eles falam que foi, só estou olhando aqui, imagina, eles falam que quem tomou Moisés e adotou foi a esposa de Faraó, enquanto que a Bíblia fala que foi a filha de Faraó. Isso aqui é mais curioso ainda, eles colocam o dilúvio tendo ocorrido na mesma época de Moisés. E a gente sabe, só quem lê a Bíblia, basta ler um pouquinho a Bíblia, você vai ver que o dilúvio aconteceu muito tempo depois de Moisés. E outra coisa que o Alcorão coloca também, isso aqui é engraçado, que Maria deu a luz a Jesus embaixo de uma palmeira. Vocês lembram o que eu falei? Aqui a Sônia Moura entrou aqui também. Sônia, um abração para vocês, né? Um abração aí para o meu querido Moura, um abração para você, Sônia, Deus abençoe. Lembra que eu falei que o islamismo ele foi muito influenciado por falsos evangelhos, pelos evangelhos gnósticos. E esses evangelhos apócrifos que tinham lá, na região da Arábia, tinha tudo história estranha. E tem uma história que conta, num desses evangelhos apócrifos, que Maria tinha parado debaixo da figueira e estava com sede. E aí ela falou assim, estou com sede. E aí Jesus era um bebê, o que é que Jesus teria feito? Jesus estendeu a mão e a palmeira se dobrou e derramou água na boca da Maria. Os negócios meio estranhos assim, esses evangelhos apócrifos, eles tinham tudo essas coisas meio estranhas mesmo. A Sônia mandou um abraço, obrigado, Sônia. Então você pensar que o Alcorão, ele não tem essa fidedignidade da Bíblia. Como é que um livro que está dizendo que é o selo final dos livros sagrados, e que concorda que o que está na Bíblia é verdade, de repente ele começa a contar umas histórias completamente distorcidas. Isso aqui é só um pouquinho, tá? Dentro dele mesmo, ele tem as suas contradições. Então não dá para ver muito. Então, numa parte, ele vai dizer que um dos filhos de Noé morreu no dilúvio, né? Em outra parte, ele vai dizer que todos os filhos de Noé foram salvos. Ou talvez uma que eu achei assim mais estranha, é que numa passagem ele fala que Deus criou o mundo em 8 dias. E na outra passagem ele fala que Deus criou o mundo em 6 dias. Então você percebe essas contradições dentro do Alcorão. Então o que eu queria era que você começasse a ter uma pequena ideia disso. Agora, eu apresentei aqui uma tradução, mas só para você saber. Inclusive aqui não dá para você ler talvez no vídeo, mas aqui está escrito assim, os significados dos versículos do Alcorão Sagrado. Essa tradução é uma das mais famosas no Brasil, do Samir Al-Hayek. E eles, os muçulmanos, eles não aceitam, isso aqui é um fato, né? Eles não aceitam a tradução como sendo o Alcorão. O Alcorão, para ser aceito, ele tem que ser lido no árabe. Então você pode ver assim que as orações são feitas todas em árabe, porque é assim que funciona a coisa. Quero mandar um abraço aí para o pastor José João. Pastor José João, quando eu vim para o Vale, há 12 anos atrás, ele estava aqui, né? Pessoal muito querido. Deus abençoe, pastor José João, Deus te abençoe. Então, assim, o que eles têm aqui, uma tradução seria inferior ao Alcorão mesmo, porque eles dizem que toda tradução ela perde, tá, gente? Isso aqui é uma coisa que se sabe. O Júnior está entrando aí, Júnior lá de Ribeirão Preto. Um abração, Júnior, Deus abençoe. Toda tradução, ela realmente ela perde alguma coisa, sem dúvida nenhuma. E aí os muçulmanos, eles não aceitam, né, a tradução. Mas uma coisa tem, quando eles fazem as traduções, eles sempre vão modificar alguma coisa. O pastor José João está me mandando um grande abraço para você também. Uma coisa eles fazem, que quem me falou é o meu consultor para assuntos islâmicos, né, meu amigo Will, e ele estava contando o seguinte, que eles fazem as modificações na tradução de uma maneira desonesta. Por exemplo, ele falou de alguns versículos do Alcorão, traduzido para o português, onde aparece a palavra salvação.
Agora já estou te dando um spoiler aqui do que eu vou falar mais para frente. No islamismo, ou no Alcorão, não existe a palavra salvação. Não existe. A palavra que ele traduz para salvação, na verdade, é uma palavra que significa paz. Mas eles traduziriam salvação por quê? Porque dentro da mensagem de Deus, que é a Bíblia, dentro do Evangelho, a palavra salvação é central. Tá escrito lá, Romanos capítulo 1, versículo 16, porque não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, isso é essencial. Tem mais uma aqui, ó, Gregório Insufilme Envelopamento. Eu não sei porquê, mas acho que é por causa do Facebook dele, né, que tá assim. O Facebook dele que tá assim. Então, um abraço aí para você também, Gregório. Então você veja bem, as traduções que trouxeram para o Brasil é com intenção de enganar. Agora, algo que também eu preciso falar para você que é importante. A Bíblia você tem as versões, você tem vários manuscritos antigos, coisas que você não tem no Alcorão. O que aconteceu com o Alcorão, gente? Quando chega lá no final do século VII, começo do VIII, Júnior, Deus abençoe você também, Júnior. Agradeceu aqui. Quando chega ali no final do século VII, um dos sucessores do Maomé, um dos califas, o otomano, ele pega todas as versões, porque preste atenção nisso aqui, haviam muitas versões do profeta, que muitas delas se contradiziam, umas eram mais longas, umas eram mais curtas. Lembra que eu falei que eles escreveram, gente, o Maomé recitando, muitas vezes naquele estado que nós falamos, que ele caía, começava a tremer, começava a ter convulsões, começava a balbuciar algumas coisas, falar algumas coisas, iam lá e copiavam, às vezes até em folha de bananeiros copiavam. Então chegou uma hora que você tinha um monte de ditos do Maomé ali, e eles, que o otomano faz? Não, tem muitas histórias em conflito, então o que a gente vai fazer? Vai pegar e dar uma versão oficial. Pegou aquela, não vai ser essa versão, vai ser essa, não vai ser essa, tinha uma mais longa, uma mais curta. Eu não vou lembrar assim, os detalhes, mas tinha uma situação assim, muito interessante, era muito interessante porque o capítulo tinha 200 versículos. E depois que houve esse corte, ele ficou com 60 e poucos versículos. Então muita coisa foi tirada, e tudo aquilo que não foi aceito foi jogado fora, jogaram fora. Então você vê como é que é, jogaram fora, queimaram, então é óbvio, só ficou aquele monte de contradição, foi queimado, não sobrou mais nada, né? Alexandre, meu querido filho Alexandre, um abraço para você aí, querido. Alexandre filho do coração aí, lá do Paraná, morado no Paraná, um beijão para você, para Juliana, Isabela, Ismael, muito, muito bom ter você aqui conosco, né? Tá aqui você pertinho da gente, tô olhando aqui se tem mais alguém. Mas vamos lá, o Alexandre entrou agora, já tô acabando já, Alexandre, você entrou tarde aqui, tá? Então, o que aconteceu com aquela, quanto joinha aí. Então aquelas versões foram queimadas, só ficou essa. Isso não significa que não haveria muito mais contradições, muito mais problemas no Alcorão se não tivesse sido queimadas aquelas cópias lá, mas foi isso que aconteceu. Eu quero indicar para vocês, eu falei para vocês que eu sempre ia indicar um livrinho interessante, tá? Esse livrinho aqui, editado pela Chamada da Meia-Noite, é muito interessante. Ele chama-se A Simples Verdade, o Alcorão e a Bíblia lado a lado. Então, nesses nossos estudos do Alcorão, que esse aqui é o primeiro, né? Nesses estudos do Alcorão aqui, eu vou usar bastante esse aqui, porque vai ser muito bom, viu? É simples, vale a pena. Ana Cláudia Marlon entrou. Ana Cláudia, um abraço para você. O Alexandre tá mandando escrever, meu pastor amado. Você é muito querido, Alexandre. Saudade de você demais, hein? Guardando você. Mas aqui, vou pegar, tem muitas coisas interessantes aqui, são coisas tão simples, dá uma olhada aqui no livro, ele é bem simples, olha, é levezinho, porque ele vai colocar cada página, o que a Bíblia fala, e o que o islamismo diz, e o que o cristianismo diz, né? Agora eu vou só já aqui dar um outro spoiler para você, que eu acho muito interessante. Alexandre escreveu aqui, kkkk. Nossa querida Andréa Vitória. André, um abração para você também, saudade de você, aí manda um abração para Sara, para o Léo, Deus abençoe você, hein?
Eu estou aqui, a doutrina que eles chamam de abirrogação. O que é a abirrogação? É a doutrina islâmica no qual os versos revelados posteriormente no Alcorão prevalecem sobre os anteriores. Então, o que eles trabalharam? Você tem muita contradição. Então, no começo diz uma coisa, lá depois diz outra. Como é que é isso? Contradiz. Aí dizem que é abirrogação. Os versículos revelados em determinado momento anulavam, abirrogavam aquilo que foi dito anteriormente. Só que isso é verdade. A verdade, o que acontece é, dos 114 versos do Alcorão, 71 deles sofre com essa abirrogação, ou seja, alguma coisa, dos 114 capítulos, 71 vão sofrer com essa abirrogação. Então você começa a ter mais contradição do que coerência. Entrou aqui a Leila Medeiros, um abração, Leila, Deus abençoe e paz do Senhor para você também. Obrigado, eu acho que a Leila está quase desde o primeiro programa que ela está, do primeiro que ela está aqui conosco. Um abração, Leila, Deus te abençoe. Deus derrame graça sobre a sua vida. Então, esse é a simples verdade, são chamadas da meia-noite, os autores Samia Johnson e Dr. Elia Morris. E são coisas simples, mas que já te prepara para amanhã você conversar com o muçulmano, você começar a questionar ele, você perguntar a ele. Leia um livro aqui que você tem que ler 3, 4 vezes para lhe preparar para isso, tá bom? Então, já estamos já no final aqui dessa nossa live, mas eu quero reforçar um pedido, um convite que eu fiz na outra. Eu, inclusive, coloquei aí na página da Missão Atenas, você pode olhar lá. Eu estarei na próxima semana, dia 17, próximo sábado, e no outro sábado, dia 31 de agosto, 17 e 31, a partir das 2h30 da tarde, lá na Igreja Batista Canaã, em São Caetano, Rua Goiás 160. Isso aqui talvez, eu vou até pegar aqui desse lado de cá, né? Você sabe que o projeto do Missão Atenas é esse aqui, uma seara quase esquecida, o desafio de olhar os grupos religiosos como campos missionários. Então, o nosso objetivo é que a igreja saiba evangelizar o testemunho de Jeová, o mórmon, o ateu, o espírita, o muçulmano, o seixonoye, né, que saiba lidar com todas essas crenças diferentes. Então, esse é o objetivo. A Patrícia Oliveira está aqui também. Um abração, Patrícia, Deus te abençoe. Então, a nossa intenção é que saiba. E glória a Deus, não é pouco tempo, né? Nós vamos ficar praticamente, das 2h30 da tarde até as 10 horas da noite, falando sobre evangelismo de grupos religiosos. Então, é bastante coisa que a gente tem que tratar. O Alexandre Ferreira escreveu assim, que pena, fala mais, não dá nem para cansar, te ouvia muito bom, Deus te abençoe, meu pastor. Obrigado aí, Alexandre, muito bom seu carinho aí, seu retorno. Então, eu estarei ali nos 2 dias, deve dar umas 12 horas, 12 a 15 horas, falando sobre grupos religiosos e evangelismo de grupos religiosos. Não sei se é fácil você ir para São Caetano, mas às vezes você sabe alguém que se interessa nisso. Embora eles às vezes lá na Batista Canaã, eles fazem as coisas internas, eu pedi que fosse externa. Mandei até convite para alguns alunos meus lá do Seminário Batista, no Seminário Batista Independente, ali no Belenzinho, que vocês quisessem ir, ia ser um prazer tê-los lá. Então, fica o convite para vocês. Vocês querendo participar, vai ser uma benção. E essa aqui é só o comecinho, nós falando a respeito do Alcorão. Aguarde que em breve nós vamos ter mais uma live, na próxima terça-feira, talvez esse horário, 21h30, mas durante a semana eu vou colocando aí, vou informando, tá? Então, vai ser muito bom. André Vitória, nossa, deve ser interessante ver evangelismo de grupos religiosos, legal. Realmente é um negócio muito interessante, e eu sou muito grato a Priscila, sou muito grato aos irmãos lá da Batista Canaã, que tem aberto a porta, e tem realmente sido uma bênção, né, em vários momentos da minha vida. Terminando aqui, por favor, entre lá no meu canal, Missão Atenas, entra no YouTube, Missão Atenas, curte lá o meu canal, se inscreva lá no meu canal, vai ser uma bênção lá, esses vídeos todos estão lá pro canal, tá? Entre lá no meu site, Missão Atenas,
Sumara Ribeiro. Sumara, Deus abençoe você também, entrou aqui, né? Já estou terminando, mas seja aí bem-vindo. Então, entra lá no meu canal, curta o meu canal. E mais uma coisa, eu estou aqui falando sobre islamismo, mas eu tenho um curso na saberifé.com, lá você entra, você vai ver os cursos, um curso de evangelismo de grupos religiosos. Se você for entrar lá e pretender se inscrever no curso, na fanpage da Missão Atenas, eu sempre coloco um código, que com esse código você tem um desconto. Então você pode ir lá e você pode fazer esse curso com desconto. Está entrando aqui Bruno Barroso. Bruno sem palavras para dizer, Bruno é nosso parceiro aí, o Bruno, o Will, Dorival, são tudo assim parceiros no nosso trabalho apologético da Missão Atenas. Ele tem lá o CEPA e ele faz um trabalho excelente também nesse sentido. E aqui o Wagner Ferreira escreveu, um dos grandes mestres que tive no Vale da Benção, estou devendo uma visita, tá mesmo? Vocês estão devendo mesmo, e mais um abração aí, saudade de vocês. Maria Érica Torres, Maria Érica, você entrou e eu estou saindo, mas eu fico muito honrado com a sua visita também, tá bom? Vocês são muito especiais, muito, muito queridos. Não perca não, chama a gente para assistir. Não é uma coisa para, talvez, imediato, embora você já possa ter contato com islâmicos agora, mas a tendência é cada vez nós temos mais islâmicos no Brasil, e a gente tem que estar preparado para isso. Bruno Barroso, Deus abençoe grandemente. Pastor Ignaldo, você também, Bruno. Bruno, você também, Bruno está me devendo uma visita, hein? Então vou aguardar. Queridos, eu vou indicar muito livro, vai se preparando aí, vai lendo, vai aprendendo, é um prazer estar com vocês. Vai mandando perguntas, tá bom? Vai mandando perguntas que vai ser muito bom. O Júnior está aqui, muito bom ensino da Saber e Fé, sou aluno de lá. O Júnior, meu aluno da Saber e Fé, pessoa assim também que me acompanha já há muitos anos, tem sido muito bom tê-lo ao meu lado. Abraço, Júnior, Deus seja com você. E antes de eu ir, deixa eu só falar uma outra coisa aqui que tem a ver com esse trabalho Missão Atenas. Oração, gente. Ore para Deus visitar as mesquitas no Brasil. Ore para Deus salvar islâmicos no Brasil. Ore para Deus salvar muçulmanos, ore para Deus visitar mesquitas e salvar essas pessoas. Deus essa época, gente, Deus tem salvo muitos muçulmanos têm reconhecido Jesus como Senhor. Nós vamos falar isso também. A Érica está dando boa noite a todos. Boa noite para você, Érica. Né? Um grande abraço aí. Então, olha, ore, Senhor, quando você for orar nas suas orações, Senhor, visita os muçulmanos, salva, revela a eles. O Senhor tem salvo, vai continuar salvando, porque nós vamos estar orando. E a sua oração move a mão de Deus, sua oração pode remir essas pessoas que estão aí presas, enganadas nessas mentiras. Provérbios 14, 12. Há caminhos que para o homem parecem direito, mas no fim são caminhos de morte. Então vamos orar por essas pessoas, porque eles precisam. Hein? Então, um grande abraço aí, Deus abençoe vocês, e até a nossa próxima aula.